Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. Nos últimos 15 anos, os reajustes dos salários no Brasil têm se mantido acima dos índices de inflação, movimento que vem beneficiando não somente o poder aquisitivo da classe trabalhadora, como também a redistribuição de renda, o que é verdade principalmente nos últimos 4 anos. À medida que o país retoma os seus índices de crescimento econômico, como ocorreu em 2010, elevam-se as expectativas em torno da distribuição dos benefícios desse crescimento. Trabalho e desenvolvimento. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. O nosso entrevistado para analisar esse assunto é o professor Clemente Gans Lúcio. Ele é diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Professor, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Um prazer estar aqui com você, Edivaldo, Davi. Professor, eu queria começar com essa questão do crescimento. Os BRICS, né, o Brasil, Rússia, Índia e China, vêm obtendo um excelente nível de crescimento econômico. O Brasil, ano passado, teve um crescimento de 7,5%. E a preocupação é a forma de distribuição dos benefícios desse crescimento. Quais são os elementos, os fatores que atuam para que haja uma redistribuição, vamos dizer assim, de um bom nível dos benefícios gerados por esse tipo de crescimento? Olha, primeiro é importante que nós consideremos que o crescimento ele precisa ser continuado, ou seja, o país precisa ter uma estratégia de crescimento continuado e que esse crescimento possa dar suporte a um processo progressivo de incremento da nossa capacidade de produzir e produzir bens cada vez de maior, chama-se valor agregado, ou seja, além de produzir a laranja, nós temos que produzir o suco da laranja e talvez a vitamina C. Quanto mais nós agregarmos valor à nossa produção, maior a riqueza que nós estamos gerando, melhores os salários, essa é uma forma de crescimento e de distribuição. Mas há também a dimensão fundamental de como que o Estado arrecada tributos a partir do que é produzido e, portanto, a questão tributária é fundamental. É uma estrutura tributária que tribute mais, quem ganha mais é fundamental. Seja progressiva. Progressiva. Nós temos uma estrutura tributária em grande medida regressiva no Brasil e a forma como o Estado distribui o que arrecada através das políticas sociais e da política de investimento, ou seja, quando o Estado investe o recurso visando gerar o crescimento econômico, o investimento, a ampliação da produção, da capacidade produtiva, ele está gerando emprego. Quanto melhores os empregos, melhores os salários. Essa é uma forma importante de distribuição. E a outra é o Estado olhar para o território, ou seja, desconcentrar a produção, distribuir essa produção, fazer com que as regiões que têm menor desenvolvimento econômico possam progressivamente incorporar esse desenvolvimento no território. Estradas, aeroportos, suporte à produção é fundamental para que o emprego com qualidades possa se distribuir no território nacional. Professor, nesse embate, e o embate não é pequeno entre capital e trabalho, qual é o papel real dos movimentos sindicais? E dentro dos movimentos sindicais, qual é o papel real do movimento sindical de trabalhadores e do movimento sindical patronal? Bom, em primeiro lugar, na sociedade de mercado, na sociedade capitalista como essa que o Brasil se estrutura, ela trabalha com a relação de produção entre o empresário, o produtor, né, os donos da empresa e os trabalhadores. E a relação de trabalho, portanto, de contratação, uma relação que tende a ser de assalariamento, ou seja, o empresário contrata um trabalhador, define qual é a remuneração que ele vai aportar para esse trabalhador e oferece condições de trabalho. A sociedade, progressivamente, veio definindo mecanismos para regular essa relação, porque há um desequilíbrio. Os empresários têm muito maior poder de impor formas de regular essa relação do que os trabalhadores negociando individualmente sozinhos. Os trabalhadores decidem, historicamente, criar organizações, que se chama hoje sindicato, que articulam os trabalhadores para definirem, na relação com os empregadores, quais são os meios, né, e os instrumentos e as regras que regulam essa relação. O sindicato é um meio para regular essa relação. A negociação coletiva, né, é um instrumento para regular, ou seja, a negociação estabelece um contrato coletivo de trabalho e que é onde se definem regras. No passado, há 200, 250 anos atrás, aceitava-se o trabalho infantil como um trabalho vinculado à produção. Houve um debate na sociedade que se definiu regras
contrárias ao trabalho infantil, um processo, vamos chamar, civilizatório. A regulação capital-trabalho é uma regulação que tenta, no nosso entendimento, construir um padrão civilizatório para a relação capital-trabalho, onde o trabalho possa ser, que hoje se chama, num conceito que a OIT divulga, de chamar o trabalho decente, ou seja, bons salários, boas condições de trabalho e qualidade de vida no processo de trabalho. Isso que o Davi lembrou do sindicato patronal, que é geralmente esquecido nesse confronto. Como é que o senhor vê o papel desse sindicato? Olha, o sindicato patronal do empregador, ele procura expressar o interesse e a visão do conjunto das empresas. Para os empresários isso também é interessante, ou seja, ao invés de cada empresa negociar individualmente, você tem uma racionalização no sentido de um posicionamento do capital, do empresário e um posicionamento dos trabalhadores, onde você estabelece um conjunto de regras que valem para o conjunto das empresas e dá uma certa racionalidade, eu insisto no padrão civilizatório, onde você não tenha um conjunto de disputas que torne quase insustentável essa relação em uma economia complexa como aquela que nós temos. Então, esta negociação ela estabelece padrões básicos, a partir da qual, evidente, cada empresa, segundo a sua capacidade, estabelece também negociações próprias, inclusive com seus próprios trabalhadores. Nós temos sindicatos que têm comissões que organizam na empresa, né? Tem trabalhadores eleitos com comitês que negociam com a própria empresa a regulação do trabalho na empresa. Agora, essa definição mais geral é uma definição que dá um certo padrão. Não é provocação, mas, por exemplo, a gente sabe que os sindicatos trabalhadores tentam puxar o máximo, a reivindicação ao máximo, porque sabem onde o calo aperta. A avaliação do senhor sobre os sindicatos patronais, eles têm tido historicamente uma generosidade, eles têm compreendido o papel histórico do Brasil no concerto das nações, ou esses sindicatos patronais não conseguem entender o futuro e se aferram a posições mais conservadoras? Como o senhor analisa essa capacidade de olhar para frente e o olhar para trás? Como o senhor avalia essa participação dos patronais? Eu acho que, em grande medida, tanto sindicatos patronais quanto de trabalhadores são fortemente influenciados pela conjuntura. Se nós olharmos os anos 90, foi uma conjuntura longa, né, onde o país patinou, não cresceu, né, instabilidade. O posicionamento patronal nessa época era um posicionamento de desmonte de direitos, de flexibilização, ou seja, de busca de uma montagem de uma estrutura que visava reduzir o custo do trabalho. Isso significava, na verdade, uma redução do patamar regulatório que estava fortemente influenciado por um contexto maior de ausência de perspectiva. Hoje, quando nós observamos que o país retoma a perspectiva do crescimento, nos anos 90 se dizia, olha, esqueça o emprego, não tem mais carteira de trabalho assinada, isso faz parte do passado. O Brasil do futuro é um Brasil que, se tiver trabalho, tá bom. Hoje, nós temos um país que está crescendo com emprego formal, ampliando o emprego formal. Ninguém acreditava que isso aconteceria nos anos 90. E os empresários estão formalizando. As negociações coletivas estão mostrando os resultados positivos. Por quê? Porque o empresário olha hoje, vê que ele tem produção, precisa do trabalhador, está começando a faltar mão de obra, ele precisa atrair esse trabalhador para a sua empresa, precisa fazer uma oferta que atrai o trabalhador. Então, muda a perspectiva. O que não quer dizer que as negociações sejam fáceis, né? É evidente que há uma propensão do empresário de tentar oferecer o mínimo na negociação, né? E o trabalhador tirar o máximo. Essa é a dificuldade. Essa é a negociação. É mais fácil negociar num ambiente de crescimento, porque os ganhos que se obtém podem ser partilhados. Nenhuma falta de perspectiva de crescimento, você não tem ganho para partilhar. Na verdade, você tem prejuízos, muitas vezes, para partilhar. E nós sabemos que boa parte disso acaba atingindo a vida do trabalhador. O senhor falou aí na questão de se manter o crescimento continuado, né? Uma taxas de crescimento razoáveis e continuadas. Quer dizer, mas no Brasil, o Brasil tem patinado muito na questão do investimento. A China, por exemplo, investe 40% do PIB. O Brasil só conseguiu investir em 2010 18,4% do PIB. Quer dizer, até que ponto é essa pequenez do investimento no Brasil, quer dizer, muito abaixo do que seria razoável, em torno de 25%, 30% do PIB, quer dizer, até que ponto isso impacta na geração de emprego, na expectativa dos trabalhadores? Olha, essa questão é fundamental. Se nós queremos olhar para o futuro e olharmos que nos próximos 10, 15 anos o Brasil tem chance de ter um crescimento continuado,
será uma década, 2 décadas pela frente, decisivas para nós transformarmos o Brasil. Porque nós estamos no ápice do nosso bônus demográfico, da nossa trajetória em termos de crescimento. Desse ponto de vista, a questão do investimento é determinante, porque ela significa ampliar a capacidade de oferta de produtos e serviços para uma população que a gente quer incorporar no mercado de consumo, né, amplo, né, universalizado para a sociedade brasileira, e de uma economia que produza cada vez produtos de maior valor agregado. Queremos extrair o minério de ferro, mas queremos produzir o aço, queremos produzir a máquina e queremos produzir os produtos que a máquina produz. Fazer isso é um processo de incremento econômico, que exige investimento. Infraestrutura econômica, estradas, portos, aeroportos e investimento na planta industrial, em tecnologia, em pesquisa, em inovação, que é feita em grande medida com investimento público, universidades, e que é feita com a conjunção do investimento privado, do lucro da empresa ser revertido para investimento privado e do investimento do Estado. Nós temos um desafio de aumentar a taxa de investimento do Estado brasileiro. Esse é um desafio importante, né? Sairmos de um Estado estruturado sobre o financiamento da dívida pública, né, que consome uma parte substantiva, 7%, 8%, hoje um pouco menos, do nosso PIB vai para financiar a dívida pública. Se isso nós tivéssemos revertido para o investimento produtivo, é provável que o Estado brasileiro teria uma contribuição substantiva para nós chegarmos a essa taxa que os economistas, no geral, aceitam como uma taxa básica que permitiria o Brasil crescer 5%, 6% ao ano. Se nós quisermos crescer mais do que isso, nós temos que aumentar a nossa taxa de investimento. E é bom lembrar que uma taxa de investimento de 25% em uma economia já estruturada como a brasileira, muitas vezes superior a uma taxa de investimento de 30%, 40% de uma economia não tão estruturada. Então, é evidente que nós temos desafios, e temos desafios importantes. A economia brasileira já é uma economia complexa, com uma forte base industrial, mas é fundamental que nós recuperemos essa capacidade de investimento. E aí o Estado é um elemento importante, inclusive para aumentar a taxa de investimento privado. O senhor falou em Estado, e isso pode parecer uma pergunta bizantina, tem até um conteúdo ideológico grande nisso aí. É claro que tanto Estado quanto mercado são fatores importantes para a distribuição de renda, mas na opinião do senhor, cabe ao Estado um papel maior em decisões para que o crescimento se transforme em política de distribuição de renda, ou isso deve ser tarefa, por exemplo, de negociação no bojo da sociedade civil? Como o senhor analisa isso? Quem é que tem papel preponderante, se é o caso, se é o Estado, se é o próprio mercado e a sociedade civil em si? Olha, eu diria que eu não vejo possibilidade de nós termos uma mudança substantiva no padrão distributivo brasileiro e da característica da nossa desigualdade sem uma forte presença do Estado. Eu não vejo. As experiências históricas no mundo mostram que sempre o Estado foi um ator determinante, mais ou menos dependendo da cultura de uma sociedade, mas no Brasil, dado a gravidade da nossa má distribuição de renda, essa transformação ela exige uma presença do Estado. Os resultados que nós começamos a observar mais recentemente na nossa performance distributiva, que são pequenos ainda, mas são fortemente influenciados pela política de Estado, pela intervenção do Estado, porque a distribuição, na verdade, ela é uma construção política da sociedade. A riqueza gerada, ela pode ser distribuída de determinadas maneiras. Se nós deixarmos para o mercado concentra na mão de quem tem força. E quem tem força é quem controla os meios. E até o movimento sindical forte. De repente, um próprio segmento trabalhador pode se dar bem. Exato. Você pode ter uma desigualdade intra-salários, intra-trabalhadores. E você tem isso. No Brasil, hoje, nós temos também uma desigualdade entre os próprios trabalhadores. Você tem trabalhadores que estão no topo de uma pirâmide salarial e tem trabalhadores que estão na base e a desigualdade é muito grande. Então, nós temos não só que redistribuir do ponto de vista funcional entre capital, trabalho e governo a renda, como entre a renda dos ricos e dos pobres, portanto, daqueles que vivem do capital, né? E como também temos que redistribuir a renda entre os assalariados, ou seja, não dá para pensar que nós manteremos essa desigualdade entre salários em uma sociedade que pudesse ser chamada desenvolvida, né? Não é adequado nós termos essa desigualdade salarial, por isso que uma política, por exemplo, como a do salário mínimo,
de crescimento é determinante, ou seja, você pressiona para que a base da pirâmide cresça numa velocidade maior do que os demais salários. É razoável que os demais salários não cresçam na velocidade do salário mínimo? Eu diria, é necessário que eles não cresçam na mesma velocidade, para que nós possamos fazer um crescimento onde o ganho da riqueza da sociedade seja distribuída para aqueles que estão na base da pirâmide social. Essa é uma estratégia distributiva importante, que deve vir acompanhada das demais políticas sociais, de saúde, de educação. Não há possibilidade, por exemplo, de uma transformação distributiva substantiva sem uma elevação do padrão da qualidade da educação. Não há inovação na sociedade sem educação, não há tecnologia sem inovação, né? Portanto, a qualidade da educação é determinante. Quem garante qualidade? É a educação pública. É a educação pública que pressiona, inclusive, a qualidade da educação privada, não é o contrário. Então, a educação é fundamental, saúde é pública, o investimento que nós falamos agora, porque, na verdade, é o Estado como uma concertação da sociedade que manifesta para a própria sociedade uma diretriz normativa dizendo, é desejo dessa sociedade, pela manifestação do Estado, que a sociedade se reorganize de determinada maneira e promova transformações. A agenda que vem para o Congresso, provavelmente, novamente em debate, que é a questão tributária, ela é essencialmente, além de todos os consertos que precisam ser feitos do ponto de vista da nossa estrutura, de transparência, de simplificação, mas ela tem uma agenda distributiva fundamental. E isso é uma concertação política, né? Se nós dissermos, para alguns, do jeito que está, tá bom, né? Mas para a grande maioria não é adequado. O retrato dos reajustes salariais a partir de 2005. No próximo bloco, aguarde.